Fala pessoal, estamos aqui de novo em mais um podcast Primecast e hoje a gente vai trazer um podcast especial para vocês. Não é onde tem Prime tem história, como de costume, mas hoje a gente vai trazer aqui o Giba, Gilberto, nosso diretor de relacionamento, e o Sávio, que hoje é o nosso gerente do comercial. E vai trazer também para nós tudo que está sendo aplicado nesses departamentos, a conexão desses dois departamentos, né, Giba? Como que a gente está trazendo isso para as unidades, aplicando isso na prática também. Então fica ligadinho aí nesse podcast hoje. Vai ter muita coisa bacana que a gente vai discutir aqui. Mas antes de ir diretamente para essas estratégias, né, para tudo que está sendo executado, eu queria que vocês se apresentassem, porque as pessoas não conhecem muito o Giba aqui da Prime. Nunca ouviu falar. Então começa já, Giba. Bom dia para vocês. Obrigado por vocês terem vindo aqui no nosso podcast. E vamos tentar levar aí pelo menos alguns 2 projetos aí que a gente está implantando e já está em execução para o pessoal aí que está assistindo o Primecast, né, Giba? É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja qual for a hora que você tiver. Ou boa madrugada, né? Que hora? Sempre uma alegria, né? Um prazer, um privilégio estar aqui, a gente poder conversar. Eu sou o Giba, né? Para quem não conhece, diretor aqui, né? A gente já flutuou em algumas pastas, mas hoje eu estou lá com a parte do relacionamento, integração, desenvolvimento. E aí surgiu essa nova fase, assim, da gente linkar com o comercial, voltado para aquilo que a gente sempre entendeu que era uma demanda, mas agora nós estamos tentando atender essa demanda. Tentando não, nós estamos atendendo essa demanda, essa necessidade de forma diferente, de forma mais próxima. Nós crescemos, né? A Prime, ela sempre viveu essa dinâmica. Ela cresceu, aí ela precisa ir se reestruturando, né? A gente foi crescendo muito organicamente, a gente foi assim expandindo, teve uma época que foi uma expansão até mais vertiginosa, né? A curva, um gráfico bem alto. Nós precisamos olhar para dentro, reestruturar, e aí de novo a gente fez essa análise agora nessa fase, né? Daquilo que precisavam ser algumas ações de estruturação. E aí o departamento comercial junto com o departamento de relacionamento, a gente entendeu Casou, né? essa necessidade de dar para as unidades, além daquilo que já é o suporte operacional, né? Depois o Sábio vai falar um pouquinho dele, que foi o grande movimento que a gente fez foi exatamente trazer o Sábio, né? Que foi significativo, e emblemático também, porque o Sábio veio justamente do operacional para agora exatamente fazer esse trabalho de suporte voltado para o comercial, né? Então, antes a gente tinha isso de maneira muito menos estruturada, frágil, através dos heads de rede, né? E aí agora a gente começa a trazer isso para dentro aqui da sede, para oferecer isso para o pessoal que está lá na ponta, para que isso seja mais efetivo. E como é um podcast também hoje especial, né, voltado aí para uma comunicação mais interna, hoje na Prime a gente tem, né, a gente tentou se profissionalizar um tempo para cá, trazendo aí uma espécie de formatação em departamentos e algumas estratégias elas se basearam nessa collab, né, Giba? Do departamento de relacionamento, que é o que lidar diretamente com as unidades, com o comercial. Então a gente fez uma espécie de collab aí de departamentos para poder atuar de forma mais eficiente possível, tanto na parte de fechamento de vendas, estratégias comerciais, né, comunicação comercial, assim como também na parte de levantamento de dados, junto com as unidades, né, usando aí do Sávio e do Giba para fazer essas reuniões com as unidades para levantar dados, quantificar números de propostas. Então, todo esse trabalho a gente vem desenvolvendo, né? Agora já tem mais uma eficiência, a gente vai entrar aí nos pormenores dessas estratégias. E, Savinho, conta aí pro pessoal das unidades, quem é o Sávio, quando você começou na Prime, o que você fazia, como é que foi seu processo de desenvolvimento aí de pessoa e também de profissional dentro da empresa.
Primeiramente, bom dia, né? Boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar falando com todos vocês, estar aqui na presença, né, de vocês dois aí, que são de grande inspiração para mim. Bom, sou Sávio, né? Entrei aqui na Prime em meio do ano de 2021, né? Quando a pandemia estava ali, né? Querendo já Dando umas caras umas ali, né? caras, né? Entrei como analista, né? Sendo analista das unidades lá no back office. Depois, né? Com as mudanças, virei subcoordenador da operação lá do Bradesco. Fui coordenador também por acho que 2 anos, né? E agora estamos aí nessa nova jornada, novo desafio, né? Que é essa parte comercial, né? Que como eu era sempre do operacional, a minha expertise era mais voltada, né, para a operação. A parte de esteiras. Sim, de análise, né? Conta um pouco, pessoal, aí, Savinho, o que que um coordenador faz? Cara, um coordenador, né, de operação, no caso que eu tomava conta do Bradesco, ele faz a parte, né, gerencial mesmo, né, de coordenar, de delegar, de demandar, né, alinhar estratégias também operacionais, verificar algum gargalo, né, que pode estar atrapalhando o fluxo da operação, né, e acompanhar também os analistas, né, junto com as suas unidades, para que tenham, né, uma sinergia operacional para fluir, né, o processo desde a entrada dele, né, quando ele entra na operação, até a emissão dele. Então, basicamente, Show. era dando uma gestão ali, né, no departamento. Diretamente com as unidades, então você tinha muita comunicação, assim, muito Sim, relacionamento, né? sim, como coordenador, né, dependendo das demandas, né, eu ajudava não só o analista, mas também a unidade a entender, né, qual que era o problema e solucionar, né, o que precisava lá. Quase não tinha problema, né? Só isso. Só problema. Mas Tinha muito ali, era problema bom. ou não? Problema sempre vai ter, né? Acho que a gente Povo tá aqui. nervoso, estressado. Ah, meu contrato. Mas é até legal falar sobre isso, né? Porque assim, como você teve lá muito tempo e em vários momentos, é interessante passar até para as unidades antes da gente entrar aí na questão do comercial, essa experiência, porque às vezes eu sinto que quem está lá na ponta não percebe de fato que é o trabalho de quem está aqui. Sim. E hoje, assim, como você está numa posição que você não tem que, né, defender nenhuma bandeira, nem um lado nem outro, mas assim, falar um pouquinho sobre essa realidade, o que vocês enfrentavam lá, de demanda de unidades versus aquilo que são os limites do banco, né? Sim. Não, por incrível que pareça, assim, né? Acho que tem gente, é claro que não é exceção, mas tem aquela visão, e o operacional, o analista, ele não tá com a gente, ou não tem aquele apoio, mas assim, posso te garantir que não é assim. Os analistas lá, eles pegam, né, os contratos, né, para si mesmo, né? Quando tem uma dor de um ANAC reprovado, a gente, né, ficava triste. Quando tinha alguma pendência, a gente ficava chateado, porque a gente pega para si mesmo o processo, assim, sabe? Não é só um contrato, não é só Vira um um processo. filho, né? Vira praticamente um filho, né? Que você vê todo, né, o acompanhamento, a evolução do processo, né, até a emissão. Então, assim, o pessoal lá, eles têm essa bastante afinidade com o processo. Não só com a unidade também, né? Acho que o suporte, né, a gente tem isso como diferencial, esse suporte operacional, mas não é só aquele suporte, vamos falar, profissional. A gente tem aquela essência de pegar o processo assim para si mesmo, sabe? De não, eu vou resolver, eu vou atrás, vai dar certo, porque eu acho que, né, nesse meio que a gente, né, tá e trabalha, tem muito essa questão do automático, né? É tudo automático, mas não, a gente, né, pega pra si mesmo, assim, sabe? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Essa vai para você, Giba. Hoje você acha que isso que o Sávio falou é um diferencial nosso, né? Ele usou essa expressão. Você acha que hoje um dos grandes diferenciais da Prime, se possível você elencar aí pelo menos 3, que eu acho que é interessante o pessoal saber,
E elencar para nós também onde está a Prime hoje no mercado das empresas aí de crédito imobiliário, por que a Prime está lá nesse lugar e quais são aí os grandes diferenciais. Você acha que hoje esse atendimento que é prestado por essa equipe que já foi do Sávio faz muito sentido na questão da relevância da empresa, no resultado que hoje é expressivo a nível nacional? Com certeza. É até uma historinha que eu sempre conto para os novos na integração. Né? Quando eu falo assim da história da Prime, quando eu estou mostrando para as pessoas de fato quem é a empresa a qual eles estão se filiando e fazendo uma parceria ali. Então sempre na integração eu faço questão de dizer isso. A Prime começa de um pequeno correspondente local para hoje se tornar entre as 3 tops do Brasil no ramo de assessoria. Então esse é o posicionamento hoje da empresa. Hoje a gente trafega ali entre top 3 e top 2 nacional na operação de crédito imobiliário. Para quem saiu em 2017 de um simples correspondente local numa cidade, na nossa maravilhosa metrópole Tuiutaba, né? Megalópole. Onde a gente permanece... Outro sistema solar, outro né? sistema solar, eu falo, brinco com a galera. Mas enfim, e aí, quando eu conto essa história, e aí eu acho que eu falo em nome de todos os outros diretores e vocês que são os que presidem a empresa, que a gente tem isso como ponto passivo, que o que fez a gente escalar e o que trouxe a gente nesse crescimento para bater de frente com concorrentes hoje que têm capital aberto, investimento internacional, que são holdings, e a gente não tem nada disso, então como que esses meninos de Minas Gerais, que saíram aí de um pequeno correspondente bancário, hoje se tornaram top 3, entendendo o gap do mercado no que diz respeito a atendimento. E isso é o motivo, esse é o grande motivo, assim, se a gente for pensar do lado do ponto de vista técnico. Obviamente que se a gente for ampliar aqui por conta de crenças e visões, a gente vai entender que tem um propósito aí que extrapola essa questão, né? Com certeza. Não consigo fugir dessa temática também. Não tem como, né? A gente até prega isso, né? Isso, e é o que eu falo também para os nossos. A gente chegou onde chegou porque é isso aqui, esse aqui foi o caminho, mas o caminho até que foi revelado, né? Foi um insight assim que não veio de um estudo prévio, mas lá atrás o que a gente identificou é que tem gente fazendo, mas não como a gente quer fazer. Então a gente vai mudar esse jogo de atender mesmo de fato. E aí, essa questão do suporte operacional, ela é essencial, fundamental, porque a qualidade desse atendimento se dá muito em função do feedback constante, da proximidade, da participação, da interação e interferência. Então, se não tem essa qualidade de suporte operacional aqui, para pelo menos informar e interferir a tempo em cada processo, em cada demanda, em cada problema, lá na ponta ninguém consegue. Eu sei que assim, se a gente for entrar fundo nessa questão aqui, é óbvio que a gente ainda não está assim 100% e nunca vai estar, mas em relação, eu posso garantir e assegurar, Joaquim, né, e o Sávio sabe disso, não puxando a farinha assim só para uma questão mesmo de imagem, mas efetivamente dizendo, em relação àquilo que a gente sabe que é a esteira e a estrutura do concorrente com relação a isso. É um diferencial, é um grande diferencial. Outro diferencial que eu citaria é exatamente a maneira com que a gente, como Prime, enxerga cada parceiro, cada indivíduo. Né? Não é só clichê, não é uma questão assim, de que importante são pessoas, tá, mas efetivamente, cara, no nosso modelo de contrato, isso tá lá presente. Implícito lá, né? Implícito. Então, em cada negociação, isso tá presente, nos nossos protocolos internos. Então, toda vez que a gente abre uma discussão, que a gente abre uma reunião, que a gente foca em uma estratégia, nós não estamos pensando só num resultado numérico. Nós estamos pensando num resultado de experiência, nós estamos pensando num resultado de mudança de patamar de vida, né? Então, nós olhamos para o nosso associado e nós não queremos só que ele vá lá e feche negócio para a Prime remunerar. Nós queremos pensar na remuneração dele.
Então, esse é um também diferencial. E talvez o outro, né, e principal referencial é que a gente não negocia alguns valores que para nós são fundamentais, que aí, assim, é outro ponto que eu sempre defendo quando eu vou apresentar a empresa. Uhum. Princípios, eles podem não fazer você ir rápido, mas eles fazem você ir longe. Então, Com a gente certeza, acredita cara. nisso, que o nosso fundamento, às vezes até não nos atrasa um pouco no que diz respeito à curva de crescimento, mas ele nos garante solidez. Então, a Prime hoje, você vê nos momentos que nós atravessamos, né, Joaquim, sabe? Quantos momentos assim de oscilação de mercado que a gente atravessa. Ciclos se fecham, E ciclos se agora? abrem. Agora, O pessoal inclusive, fica louco. né? E a gente continua, de certa forma, com uma estabilidade muito grande, sem muita instabilidade. E eu acredito que isso tem muito a ver com os princípios e fundamentos. Com certeza, eu acho que foi muito importante o que você falou. Inclusive, quero ressaltar que como hoje é um podcast, uma edição especial, para a gente levar essa comunicação para as unidades, principalmente, e para quem está assistindo também entender os princípios da Prime. Às vezes você é de unidade aí que muitas das vezes se sente sozinho, né, Giba? Acho que é importante a gente falar isso. Se sente sozinho. A gente está aberto e disposto para reunir, para trabalhar isso. Cara, eu vou fazer um desabafo, até uma menção honrosa ao Giba agora, porque é um cara que recebe muita pancada aqui na Prime, né, Giba? E a forma que eu vejo ele atuar, eu pego muito para tentar fazer igual, Eu também. não é? Eu também. Porque tem a forma que ele trata, muitas das vezes, a pessoa ela tem uma sensação de pertencimento, Sim. porque é dele isso. E aí eu tento me espelhar muito nisso, nessa sensação que você passa para as pessoas de tranquilidade, de estar ali conosco, saber que a gente está disposto. E tem uma coisa que ele faz, cara, que isso me marca demais. Porque quando a gente fala assim que pessoas acima de negócio, realmente há pessoas acima de negócio. Só que na prática, muitas das vezes, na dinâmica do dia a dia, existem situações que a gente vai vivendo que você não vai vendo o que está acontecendo. Tá no E depois você automático. para analisar, você está no automático, depois você para analisar, você fala, cara, será que eu falei alguma coisa ali, às vezes prejudicou alguém? Será? E o Giba sempre ele tem muito esse filtro Essa clareza, de né? clareza, de tratar as pessoas de fato assim com um equilíbrio, eu diria, né? Um equilíbrio assim, na fala, na comunicação, de realmente sentar a pessoa, de entender. E ele fala uma coisa muito importante. Não tem como você tratar um negócio sem tratar uma pessoa. E isso me marca demais, cara. Porque o negócio... Como é que você vai fazer um negócio evoluir se a cabeça da pessoa que gere o negócio ela não evolui? Sim. E isso, pra mim, assim, foi um divisor de águas quando eu comecei a exercer cargo de liderança, porque eu entendi que se você não tratar a pessoa, o negócio dela Não vai. não vai. Então, acho que isso é bom destacar, né, nesses momentos, porque acho que faz muito sentido para quem está ouvindo a gente. Então, fica aqui, né, desde já, a provocação, vou tratar como uma provocação para você vir conversar conosco. Vem conversar conosco, aquilo que você tem dúvidas sobre a Prime, sobre as estratégias, sobre o posicionamento da empresa. Conversa conosco, que a gente está aberto para poder trocar essa ideia contigo. E trazendo pro lado da empresa aqui, né? Acho que 70% do pessoal que está no back office, acho que foi o Giba que filtrou, que, né, selecionou. E acho que esse propósito, né? Eu falo agora, né, pessoalmente. Antes todo mundo falava propósito. Gente, que propósito? O que é propósito? Como assim? E foi depois que eu entrei na Prime que eu entendi o que era e como era, né? Porque se você entender o propósito, não é só entender, você tem que saber também como que você vai buscar isso, Com certeza. né? Saber o que é propósito, beleza, mas como que você vai buscar? Como que você vai chegar lá? E eu acho que assim, né, o pessoal lá do back office entrou já com isso, tá? Você não sabe o que é, mas então peraí que eu vou te ensinar o que é, vou te mostrar como que você pode chegar lá, né?
E isso acho que passou muito por conta do Giba, né? Porque ele fez a gente, né, quem não entendia começar a entender, ou quem já entendia como chegar lá, né? E eu acho que isso também se resume a vestir a camisa, Com né? certeza. Porque acho que você pode ser o melhor profissional do mundo, mas se você não tiver com a empresa, não vestir a camisa, não ter um propósito, não só pessoal, mas profissional, eu acho que é muito difícil, né, estar e lidar nessa área que a gente lida, que é com dinheiro e com pessoas ao mesmo E tempo. sonhos, né? E sonhos, Investimentos. né? E é assim, a gente lida com problema, né? Nós somos uma assessoria. Então, a gente só Traga-nos o existe, seu problema. Me tragam problemas que eu lhe Passar trarei com um carrinho de soluções. som lá. a gente só existe, ainda mais o departamento operacional, só existe porque tem problema, que senão o cara resolvia ele mesmo lá no aplicativo. Não e precisava da não gente, precisava né? da gente, né? Então, de certa forma, a gente vive disso, né? Agora, essa questão que você falou e que o Sávio trouxe, eu acho importante a gente transmitir esse recado mesmo para a nossa turma, assim, e para todo mundo que nos acompanha, porque você conseguir mostrar não só o que fazer, mas por que fazer, é um desafio. Mas quando você consegue isso, e aí a gente tem muita gente que tem time lá, né, que cuida, que faz gestão, Exatamente. mas assim você conseguir é desafiador, Sim, demais. é complicado, é complexo, não é rápido. Não é assim da É um noite para o processo, dia, né, cara? mas quando você consegue, além de mostrar o que tem que ser feito, mas por que tem que ser feito, aí você tem uma alta performance, assim. E Com aí serve certeza. para nós, né? Que a gente precisa entender o que tem que fazer, mas também entender por que fazer, né? Então, Eu acho Acho que que até também o desafio é esse, porque fazer pela gente, a gente sempre vai fazer, mas e fazer pelo outro, é pelo próximo, né? isso que é o divisor de águas, né? Pessoal, mas vamos me conta aqui um pouquinho. O que que hoje a unidade que está assistindo a gente ali, ele olha para essa collab aí de departamentos? O que que hoje assim são pontos práticos, estratégias, projetos que esses departamentos hoje eles já conseguem entregar? Tem alguma coisa? Vamos começar aqui das novas unidades. Nessa do Vocês começo, têm, né? vamos começar do começo. Vocês têm essa quantificação hoje? Vocês conseguem passar isso para as unidades aqui no podcast? bom, então, eu vou começar dizendo assim, sobre já tem muita coisa, né? Abriu muita unidade, né? Também Já recente, né? assim, não só o programa das novas unidades, mas nós vamos falar também dos outros programas que a gente já tem pronto para entregar, né? Que a Top. gente só está implantando, né? Então, o processo, o programa das novas unidades, do acompanhamento e do plano de ação, ele já está em execução. Então, nós já estamos executando, o Sávio vai passar os números aí, mas já tem todas as unidades que a gente mapeou com uma determinada unidade, todas que estão entrando já estão sendo enquadradas, então a gente já tem uma quantidade lá que a gente faz todo um processo de ajuda, de avaliação de mercado, de estudo junto, de perfilamento de associado para perspectiva aí de estrutura e estratégia, né? Então, hoje isso, o que aconteceu nessa collab que foi esse avanço, é que a gente trouxe para mais perto de nós essa questão que a gente deixava meio que acontecer por conta do feeling lá, ficava na conta do feeling de quem estava na expansão diretamente Uhum. ligado. E hoje não, hoje o que nós estamos colocando à disposição das novas unidades? Tudo aquilo que a gente tem de know-how em todas as realidades do Brasil. Então nós conseguimos compilar aquilo que a gente tem dos anos de experiência e experiências variadas em cada contexto de mercado. Então nós temos experiência em contexto de interior, cidades de 50 mil habitantes, a grandes metrópoles com mais de 2 milhões de habitantes. Então assim, nós temos isso para entregar e a gente não estava entregando. Então, quando houve essa fusão desses dois departamentos
nesse programa, com a vinda do Sávio, o que a gente está conseguindo através do Sávio, que ele está conseguindo organizar a gente, né, eu e você, a gente alimenta ele, e aí a gente solta ele com as unidades, alimenta ele com algumas informações, ele capta as outras informações que precisa, então a gente está conseguindo entregar para essas unidades agora todos esses anos de experiência em forma de estratégia. Isso faz muito diferença, né, cara? E a gente também, né, como lá atrás não tinha como, né, humanamente possível a gente ter esse know-how, né, esse feedback, né, de todas as jornadas, né, testadas pelas unidades, não tinha como. Então, agora, né, com esse desafio, né, nosso aqui, a gente quer diminuir, né, a dor de cabeça, os transtornos, né, quando uma unidade nova abre, ou diminuir isso ou acelerar, né? Tá. Então, E existe, então, você tá falando, é um passo a passo. sim, pra a gente unidade. estruturou todo um roteiro de abertura de unidades, né? Eu acho que era importante a gente destacar, senão depois o Saulo vai ficar bravo com a gente aqui. Mas vamos destacar aqui que a gente teve no nosso nessa collab de departamentos, nós alinhamos muito desses processos foram alinhados através também de tecnologia, né? Sim. Existe um investimento muito grande, Exato. principalmente acho que de maio para cá, a Prime investiu muito grande, um investimento aí pesado em tecnologia. Sim. Então acho que a tecnologia também ajudou a gente. E é óbvio que a tecnologia ela precisa ser acompanhada do humano. Ela é uma soma, ela não é só a tecnologia ou só o humano. Tem que ser, ela é uma ferramenta, né? Uma na collab verdade. também, né? Uma Se até collab não também, com certeza. quiser. Então, através do Saulo e do Dudu, eles ajudaram muito a gente nessas questões. Não só ajudaram, foram essenciais. Essenciais, A gente não exatamente. teria saído do lugar, a gente não teria saído de um mero planejamento para uma execução se não fosse Não, a gente não ia essa ter tecnologia. Com certeza. Não tinha. essa gama de informações que a gente conseguiu. Traduzindo isso assim, em alguns exemplos, a inteligência artificial hoje que nos ajuda a mapear a localidade onde está sendo implantada a unidade, né? Só aí, todos os avanços que a gente está tendo aí com as nossas, com os nossos aplicativos, com o nosso próprio CRM, né? Então, tudo tecnologicamente foi que possibilitou de fato a gente fazer. Então, hoje a gente tem mais facilidade de comunicar com as unidades, né? Que também é um avanço. Então, assim, hoje lá, né, o Sávio vai conseguir quantificar aí, mas a gente já tem em pleno exercício só desse programa, que é o do plano de ação para as novas unidades, a gente já tem, se eu não me equivoco, lá 12 unidades já acampadas e Com projeto em andamento. projeto em andamento, em fase, já estamos passando para a segunda fase, que agora é a entrega do plano de ação. Então nós já fizemos todo o levantamento Toda dessas análise. unidades, toda a análise, todo o levantamento de mercado, e agora vamos partir para entregar o trilho passo a passo, não é Então, isso? que legal, cara. O que vocês estão falando, então, seria a unidade chega, ela apresenta pra gente algum... E como que é feito? É formulário, né? A gente Pega um tem todo formulário. um formulário estruturado, né, para fazer análise não só do associado, mas também análise mercadológica, né? Então a gente pega esse feedback através desse formulário, E né, monta um e plano. monta toda a estrutura, né, analisa e monta todo o plano de ação Entendi. estruturado e focado de acordo com aquela unidade, né, específica. Então a unidade ela já chega pra trabalhar já sabendo o que fazer. Sim, Seria tendo todo isso. um roteiro ali. Claro que, né, o Giba sempre fala que a gente não quer nada impositivo, né? É suporte mesmo, é dar um auxílio, uma sugestão. É pra ter um norte, né? Direção, nós né? não vamos ser autoritários, falar assim, ó, isso aqui Tem é o que seguir. Nós não somos uma franquia, né? Aham. Então, assim, nós não estamos falando com franqueado, Uhum. nós estamos falando com associado. Mas o que nós queremos? Nós queremos assim, cara, é o seguinte, a gente já viveu isso. Então, baseado em tudo aquilo que a gente viveu, a gente entende que isso aqui funciona. Toma, se você seguir isso, você tem grande chance de dar mais certo, mais rápido aí, porque a gente já enfrentou essa realidade. Entende? Então, assim, e isso assim, falando de maneira subjetiva, na prática ele vai receber um plano de ação escrito e apresentado. Porque nós não esse preenchimento de formulário, por exemplo,
Primeiro foi feita uma rodada de reunião, e é feito sempre na primeira reunião. Todas as unidades novas fazem integração comigo e tem uma segunda reunião onde eu apresento o programa e o SAV para ela. Então, aí, em seguida, ela fica conectada direto com o SAV. O SAV capta todas essas informações. E aí agora nós vamos para um segundo momento, que é a apresentação desse plano de ação para essa E unidade. como que é feito esse plano, Giba? Acho que é importante destacar também para a unidade como que é elaborado o plano de ação. Colheu ali as informações da unidade. Tem até um fluxograma, ô Batatinha. Vamos passar o... Deixa eu ver. Ixi, os caras tá munido aqui, hein? Esse, mais ou menos, né? Eu que fiz, assim, então. É um roteiro, mais ou menos, de quando você vai abrir uma unidade, né? Tem a integração e o formulário estratégico, que é onde que a gente faz essa análise. O primeiro ato. Primeiro passo ali, né? Junto com a integração, depois da integração e paralelamente, né? A gente faz essa análise, né? Eles entregam o formulário e através desse formulário a gente faz a elaboração de todo o plano estratégico junto com os protocolos, que são as ações que a gente faz, que são as jornadas práticas, né? O protocolo agenda e a promoção de eventos. Então, né, a gente faz todas as análises, tem todas as jornadas também para corretor, para imobiliária. Esse aí seria o protocolo agenda, né? Isso, o Tá ali protocolo na que está dentro do planejamento estratégico. Então, a gente... Então, o cara já ali, só para exemplificar aqui para quem tá assistindo, ó, a unidade ela já chega ali, ó, aquilo ali, ó, X corretores na cidade. Já tem, é uma equação, gente, é uma fórmula lá, ó. Para quem é de unidade aí que não teve esse treinamento ainda, existe um treinamento aí para entender esse organograma, né, Giba? Exatamente. Sim. E aí, importante falar que a captação desses dados e a execução, como você falou, desse plano de ação, sem a ajuda da inteligência artificial muito também, difícil. não Quase teria. impossível. Porque a gente, além do preenchimento de todos os dados, que aí a criação desses formulários, né, foi feita a três mãos, assim, nós três, e muito ali do feeling do sábio, a gente conseguiu traduzir isso. Na verdade, foi o sábio que criou os formulários, baseado naquilo que a gente estava fazendo de pergunta. Então, esses formulários, eles nos dão a condição de fazer uma leitura. Sim. Né? Aí a gente já tem o perfilamento do associado, né? Em função das reuniões prévias que a gente já teve com ele, e agora a gente linka com isso os dados da localidade que a gente capta através da inteligência artificial, e aí a gente entrega para ele aquilo que já está validado. Então a gente valida no comercial, valida no relacionamento, e aí então a gente entrega para ele esse plano de ação. Cara, que show. Tudo estruturado, né? O passo a passo pronto para só a unidade implementar mesmo. Né? E falando de tecnologia, dentro do plano, a gente tem uma tecnologia também que o Dudu desenvolveu, onde você consegue identificar imobiliárias, corretores e escritórios de contabilidades na região, não só na cidade, mas num raio também da região. Então a gente entrega também com todas as informações de imobiliária, endereço, o rating que ela tem de divulgação, qual que é o rating dela, total de visualizações, né, contato também. Então, assim, é bem estruturado e a gente vai, né, tentar entregar o máximo de informações para a unidade. Ó, se você implantar sucesso, dá certo, eu acho que isso é uma consequência. Com certeza. Mas eu acho que, assim... já é um pilar bem... Os erros, assim, a dor de cabeça, a dificuldade vai ser bem menor. E a gente vai acompanhar isso também. Sim, a gente vai né? monitorar. Porque É isso que eu ia perguntar sobre o acompanhamento. Existe, então... Tem, a partir do momento... E exatamente por isso a figura do sábio. Porque a gente não tinha como trazer alguém que não tivesse o entendimento de como a coisa anda. Então, o que o sábio vai fazer? Nós entregamos essa estratégia, começou a executar, nós vamos monitorar. Sim. Então nós vamos poder, junto com o cara, analisar o seguinte: está funcionando, está convertendo, está entrando, não, isso aqui não está, ainda não, o resultado, então vamos ajustar isso aqui. Então, após a entrega do plano de ação, entra agora a terceira e última fase só do programa de adoção das novas unidades, que é a fase de monitoramento e acompanhamento. Para a gente validar, né, se a unidade
tá fazendo ou não, se está dando certo ou não. Então a gente tem indicadores de desempenho, né, para a gente conseguir monitorar, né, cada KPI, né, cada indicador focado, estruturado para a unidade. Então, assim, tem algumas estratégias padrões, porque é padrão e é validada já, né? Alguns treinamentos, alguns protocolos, mas todas essas análises assim que a gente faz, ela é específica e focada para o perfil da unidade mesmo, assim, sabe? Cara, e é muito interessante, assim, só pra... Eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. Isso é algo, então, pronto, já está pronto, já está acontecendo para as novas unidades, né? Que o Giba trouxe aí o número, a gente tem hoje abertura processo de abertura 12 unidades e estamos possivelmente aí com mais algumas que já estão em contratação, documentação, e aí depois que essa nova unidade passar por esse processo de contratação, ela entra dentro desse plano, então. Assinou o contrato, já vem pra gente. Já entra dentro desse plano. Assim, o protocolo já tá, a rotina já tá amarrada. A Secretaria Administrativa assinou o contrato, consolidou o contrato de parceria, ela já passa para Já passa para cá. E depois que sai de vocês, tem os treinamentos básicos lá, o comercial, o operacional. Exatamente. Com algumas estratégias também, né? Mas de vocês é algo mais estratégico. E a pergunta que não quer calar. E para quem já é uma unidade? Para aquele cara, me responde aqui. Hoje, tem na Prime algum projeto aí, algum programa em aplicabilidade para aquele cara que hoje ele não está conseguindo produzir, Giba? Boa. A gente, na verdade, a gente já está com ele pronto, né? Que muito desse conteúdo o Sábio vai poder falar aí. A gente tem programas para praticamente todas as realidades. Sim, a gente tem esse programa vou deixar o Sábio falar e explicar um pouquinho sobre ele, mas a gente tem esse programa para esse perfil de quem já tem um tempo, já tem uma estrada, já tem uma experiência, mas esbarrou num teto muito baixo, inclusive, né? A gente tem programas, a gente tem conteúdo, a gente tem estratégia para quem produz bem, mas chegou num limite e quer produzir mais, ainda ir a um outro patamar, né? Então a gente tem tudo isso. Vou deixar o Sábio falar aí sobre esses programas e a gente vai completando. Batatinha, depois passa da gestão de rede pra gente. Que basicamente a gente meio que quer estruturar, né, perfilar, não só para a unidade ter mais ou menos a noção da fase, do estágio que ela está, e também provocar ela para, né, se desenvolver e evoluir. A gestão, né, das unidades, que a gente vai, né, dividir as unidades no Impulse, que é as unidades onde que elas estão com uma produção mais baixa, né? Saiu aí, Batata. Que a gente vai identificar o motivo, né, por que a produção está baixa. O Impulso, ele é para quem a produção está baixa ou não tem, né? É alguém que tem uma produção que a gente considera uma produção extremamente baixa para aquela realidade. Entendi. E alguém o potencial é maior, tem uma estrada, assim, já tem um tempo, já está operando e, sabe, parece que ainda não aconteceu. Aí a gente vai identificar, né? Por quê? O que está acontecendo? É o mercado? É a unidade que está faltando alguma estrutura, né? E vai entregar um plano também. Plano a gente vai identificar e através, né, dessa identificação a gente vai estruturar um planejamento estratégico focado para aquela unidade. Legal. Temos o Orbis, né, que é aquela unidade que já está no meio ali, que já produz, né, um tanto bom, média, mas não tem a produção alta e que quer, né, chegar nessa produção mais alta. Então a gente vai ajudar a solidificar a produção, né, e trabalhar também para expandir. E a ascensão, né, onde que a unidade já sólida, né, uma rede sólida, que tem uma produção já elevada, e a gente quer, né, fazer virar a chavinha, né, que a gente está falando, de sair desse lado empreendedor e virar empresários,
né? Ter uma rede de negócio, você virar empresário mesmo. Liderar pessoas, governar. Né? Ter aquele tripé não só administrativo, comercial e operacional. Então, você vai ser o cabeça mesmo, você vai ser empresário, né? Você largou de ser, né, aquele empreendedor que põe a mão na massa ali e tal, e você vai virar time. Você vai virar empresário para liderar. O Ascensão, né? Percebam assim que o Ascensão ele é muito mais voltado para uma mudança de mentalidade do indivíduo do que propriamente uma estratégia de estruturação de negócio. Para a unidade, né? Mas... Enquanto os outros, tanto o Impulse quanto o Orbs, ele fala muito. É óbvio que todos vão falar de mentalidade, né? Claro, com certeza. Você tá mergulhado nisso e você tá dirigindo comercial, inclusive assim, trazendo um novo tempo pro nosso comercial, né? Já que você rasgou cedo, então vou depois nós faz o Pix. Nosso comercial ganha realmente muito com aquilo que você está entregando de ideia, de filosofia e o ritmo que você está impondo. Então essa mudança é visível e já traz resultados, né? Então você está muito dentro disso. Então todos os programas vão falar de mentalidade. Você está falando muito disso. Mas o Ascensão, especialmente, ele é muito sobre essa transição do cara deixar de enxergar a vida e um negócio de uma forma e começar a ver isso agora com um outro olhar para que ele comece a adotar outras posições e adotar outras ações que vão permitir ele ficar no comando, no governo e delegar com excelência e eficiência o que precisa ser delegado. O Ascensão também hoje, importante também destacar que ele é um expansor, né? A unidade que hoje ela atinge aquele nível ali e entra naquele programa, ela já tem uma certa facilidade para expandir, já existe algumas estratégias também de expansão. Virar rede, né? Para virar rede também, né? Uma rede de negócio, que hoje na Prime a gente tem, né? Tem o que eu acho que, se eu não me engano, 8 redes de negócios, que são unidades debaixo de uma rede de negócios, né? Que tem um gestor, tem um head. E para quem está assistindo a gente ali, o que a pessoa precisa? Tem um treinamento específico? Tem que passar em alguma reunião? Como que funciona? Às vezes a pessoa que se identificou com alguma desses programas aí, como que ela faz para começar a ingressar? Qual que é a ideia de vocês / nossa para aplicar de fato esses programas aí para as unidades que se identificaram? Nesse primeiro momento, a gente está provocando isso, né? Então, a gente provocou primeiro as novas unidades, a gente já teve que trazer isso para a gente começar. No que diz respeito aos outros programas, o Impulse, a gente, num segundo momento, a gente parte para um levantamento. E aí nós vamos, obviamente, provocar algumas unidades, porque algumas unidades a gente vai identificar isso e nós vamos entrar em contato e convidá-las, né? Mas nós temos já a abertura para aqueles que querem, para aqueles que entendem, se enxergam e veem essa necessidade. Bom, os treinamentos estão prontos. Nós estamos aqui... expediente inteiro à disposição. O Sávio está aqui focado nisso. Então, é só levantar o dedinho. Todo mundo tem o contato, todo mundo consegue nos achar. Então, assim, quero participar, eu quero entender. Às vezes a unidade, assim, olhou para isso e falou assim, mas eu não sei qual que eu tô. Procura a gente, nós vamos sentar, conversar, vamos levantar dados, vamos analisar perfil e aí vamos indicar qual é o melhor programa. E hoje o que é um requisito assim, Giba? Por exemplo, é só o fator produtivo? O cara que produz 5 milhões está em um, o cara que produz 10 está em outro, o cara que produz tá... Como que funciona hoje essa distinção? É a relação de desempenho, né? Porque desempenho é diferente de resultado. Sim. Né? Então, o que a gente, na verdade, avalia não é o resultado único exclusivamente, é o desempenho. Então, obviamente que um dos itens, né, da régua, um dos itens que funcionam como parametrizador é produção. Então, mas é produção em relação a uma série de outros fatores. Tempo de existência, mercado local, né? E aí a gente vai entrar em outros fatores, assim, como é que tá
a questão da qualidade do serviço que está sendo prestado. Legal. Né? Então, tudo isso entra como parametrizador. Uhum. Então, raciocinar só com produção seria estúpido, assim, da nossa raso. parte, e aí não seria justo e nem digno, né? Porque o desempenho tem vários outros fatores. Agora, obviamente, que o quesito resultado, ele importa e importa muito. E aí, essa mensagem também que a gente tem que passar. Tipo assim, o cara não pode ficar ali, porque às vezes o cara tá com um resultado muito aquém do potencial e tá acomodado naquilo porque de certa forma aquilo resolve para ele. Uhum. Sim, atende. Não é aquela produção. Aí nós temos que incomodar, por isso que eu falo que alguns nós vamos provocar, porque assim, a gente tem que despertar nele essa consciência de que, ó, tá rendendo, tá caindo no bolso dele lá, sei lá, 10 mil por mês, mas ele pode faturar 25. Uhum. Então, assim, não é que é o dinheiro na frente das pessoas, mas é exatamente a questão de performance. Uhum. Então, se o cara ampliar a performance dele e tem estratégia e tem ações que podem produzir isso, Ele consegue chegar nisso. ele consegue chegar nisso. Então, esse perfilamento, ele conta muito com a parte de produção, mas conta com toda uma análise de performance, de Massa. desempenho. Que massa, cara. Você aí das unidades que ouviu sobre esses projetos, né? Já é uma realidade hoje na Prime. E se identificou, pode acionar a gente que a gente vai estar disposto. A gente pra poder fala te atender. tanto, né, do suporte que a gente dá, o diferencial do suporte operacional, né? A gente quer também dar o suporte comercial, Com né? certeza. Então, dar aquele apoio, aquele suporte que às vezes a unidade precisa e que a gente consegue, a gente pode ajudar, né? Então, a gente tá aqui basicamente para isso. O objetivo nosso, agora eu vou tirar um pouco a skin aqui do hoster, né? Que chama, né? Do hoster, do apresentador, e trazer um pouco aqui a skin do departamento comercial. A ideia nossa é ter um back-office comercial. A mesma forma que a gente tem um back-office de atuação operacional diretamente nos processos, a ideia é fazer um back-office, né? Criar. Na verdade, ele já tem, né? Nós já somos um Sim. back-office comercial, mas criar com mais pessoas, E com mais braços para ir agregando também nessa parte comercial das unidades. Então, levantamento de dados, estratégia de venda, estratégia de captação, manutenção de captação. Isso é uma coisa que ninguém fala, cara. Hoje a gente tem um treinamento óbvio, específico, precisa o ser óbvio, dito. né? A gente tem um treinamento específico hoje para manutenção de parceria. Além desse treinamento específico de manutenção de parceria, estratégia de venda, estratégia de fechamento, né? O Giba montou uma estrutura também de negócio nova, que é o SDR, o Closer e o Gestor. A ideia é a gente construir algo que seja voltado mesmo para multiplicação de resultado Sim. e multiplicação de crescimento pessoal. Então, fico aqui à disposição, a gente fica, né, traz aí o desafio para vocês das unidades. Tem mais alguma coisa que vocês acham interessante? Eu queria só completar, porque assim, tem gente no nosso time, né? Porque graças a Deus nós estamos no Brasil inteiro e nós temos gente de várias faixas etárias, níveis, enfim. E um time muito bom, inclusive, diga-se de passagem. Graças a Deus, uma seleção aí muito boa. Mas tem gente que às vezes vai pensar assim, mas beleza, eu sou bom executivo, né? Eu faço, porque tem muita gente que faz e faz Com muito. certeza. No mínimo, o que nós podemos entregar para todas as nossas unidades é ajudar em uma demanda que principalmente quem está na gestão e execução, que é comum de acontecer numa unidade Prime, não tem tempo, e eu não digo tempo cronologicamente falando. Eu estou falando tempo de pensar, que é no estratégico. Quantos associados eles são bons, muito bons. Os caras têm posicionamento, conhecimento, conteúdo, ação, dedicação, empenho, compromisso, tem tudo. Mas não tem tempo de pensar no estratégico. Com certeza. Se ele tivesse por conta só do estratégico, talvez ele
conseguiria enxergar estratégias até melhores do que as que nós estamos oferecendo. Sim. Mas como ele não tem esse tempo, nós estamos ajudando a nossa rede com isso. Fala assim, ó, nós vamos pensar estrategicamente com você e por você, para a gente junto cobrir essa lacuna aqui. Porque é uma lacuna. Uhum. É muita loucura o que a gente vive na ponta. E todo mundo viveu na ponta. Com Você viveu, certeza. eu vivi. Sim. Então a gente sabe o que é a É ponta, o intenso, front. né, cara? É um dinamismo muito... É intenso, e você tá sob pressão e vivendo essa encruzilhada o dia inteiro. Como é que você vai parar com a calma necessária, com o olhar analítico necessário para olhar para o seu negócio e falar assim, falta isso. E normalmente a unidade, ela é comercial, operacional e administrativo. Aí né? não tem como. Mas é o que o Giba tá falando, muitas das vezes a pessoa, inclusive ela atua nessas 3 frentes, porém ela é boa em uma. E a gente quer entregar essas outras 2 frentes, né? Na verdade, entregar aí pelo menos um planejamento para essas 2 frentes. Pra pra ficar mais que- claro também, né? Pra você conseguir distinguir, né? Separar, porque por mais que você queira fazer tudo, é humanamente É. impossível, né? E Então, se aí, você conseguir separar, e muitas das vezes, o querer fazer tudo, a gente faz acaba nada. fazendo nada, Não né? faz nada. Mas existe mais alguma outra estratégia, algo que vocês queiram passar? Se cara, tamo aí, assim, mas vamos convidar as se unidades a tiver- conhecer também, né, o Sim. comercial, né? Além disso, nós, né, temos feito frequentemente alguns eventos presenciais legal. e online, né? Treinamento. Quantos Então, assim, eventos, Batata? 14 eventos em pauta, em agenda. já em agenda, assim. Isso tá lá no escopo dos programas também como uma oferta de estratégia. Esses eventos estão validados, que são eventos que funcionam, que agregam. Então, No a plano entrega... estratégico tem, tem o plano estratégico o Juninho desenvolveu uma apostila assim perfeita, tá lá para também todo mundo precisar. O cara chega hoje, então, a gente até tudo. descasca o bombom. Cara, tá assim, eu vou te falar. Só vai Pô, só pra Pra quem entrou como a primeira unidade Prime fora de Tuiutaba, vendo agora, sem saber nada e sem ter quem sabia nada também. E vendo de agora, Giba, E, nossa, o que você fala de vir para uma unidade agora que tá meu entrando? Deus, tá? para de chamar de comparando. Gibinha. Gente, é muito fácil, assim. Não é fácil, não. É difícil, vai enfrentar desafios, Claro. mas a segurança hoje em dia, assim, a gente sabe pra onde a gente tá indo. Ainda mais no começo, acho que a segurança é a que fala mais alto, Né? aquela insegurança, na Deus. verdade, né? E tem... Ó, a deixa gente- eu contar uma história interessante. Quando eu entrei, o primeiro contrato, a nossa rede já ouviu essa história, mas não dá. às vezes a pessoa Às vezes não. fala de novo. Primeiro contrato emitido foi aí 7 meses. Primeiro Pra emitir. contrato emitido. Do dia que pegou o cliente, Do dia que pegou o cliente. ele não desistiu. Não desistiu. Você vê Esse- que hoje deve ser seu irmão, né? Seu amigo, assim. na porta de entrada. Foram 6. Não, minto. Foram 6 meses da abertura da unidade. De contrato mesmo do primeiro cliente foi uns 90 dias o primeiro contrato. Teve bom. Primeira Tá na comissão, média. a primeira comissão demorou um pouquinho mais para cair. Mas naquela hora dava um problema no contrato. Uma pendência, a gente lia lá, né? Como sempre, no sistema do portal da nossa querida BPO. Deus. E aí, aquilo assim, naquela hora, interpretar uma pendência, meu amigo, Nossa. para quem. Aí eu tinha um back-office. Tinha. Quem que era o O back-office? back-office era o Saulo. E sozinho. Não, aí depois ele agregou, aí veio Fernando Henrique, né? Conhece Fernando Henrique? Oh, Mas- vai vir aqui conosco, que eu acho que essa semana já, né? Tá dando um Fernandão apoio pra foi nós também. back-office. Mas no comecinho, o back-office era o Saulo. E assim, o A Saulo comunicação naquela hora, dele é assim. ele era bom, ele melhorou bastante. É. Hoje em dia ele é um cara muito comercial, né? Tá, Tá cara, bem. um Mas pouco, naquela um hora, pouco objetivo. Não tem como entrar na Prime e você não evoluir. Não, qual que era a tem jeito. resposta que eu recebia? Alô, ô Saulo, aconteceu isso, isso, e isso. Aí tinha uma pausa dramática, assim, um silêncio desesperador. De repente Então. vinha a resposta: não tem jeito. Era assim. E tchau. Era o correspondente lá, não. É, o É, O da plaquinha. porque a gente não tinha conhecimento, a gente não tinha acesso,
Cara, a gente não era top 2 nacional. Nós não Muda tínhamos, tudo, né? nós não tínhamos a dilatação de contatos que a gente tem hoje. A gente consegue falar com absolutamente qualquer pessoa envolvida no processo e ser ouvido de alguma forma, né? Então, hoje, quem entra, quem expande com a Prime, quem se associa com a Prime, de fato, assim, só fica sozinho lá se não quiser, se não, no mínimo, não atender a gente. Porque se abrir o WhatsApp e se responder a pelo menos uma mensagem nossa, ou atender uma ligação e conseguir agendar e se programar, vai ter tudo. Então tem os treinamentos presenciais acontecendo, treinamentos online acontecendo, convenção. Quem Então, quiser assim, vir aqui pra Matriz também, né? aqui Fazer os tá à treinamentos disposição. aqui. Então, essa presença física atalha muita coisa, né? Então, tá aqui o foco de tudo, aqui o viveiro de tudo tá aqui na sede. Então, você é associado, tá longe, mas prioriza, agenda, marca um tempo para vir aqui, tá com a gente, conhecer presencialmente o nosso time comercial, nosso time operacional, ver como é que são tratadas as demandas. Vem aqui, quem tem vindo aqui, né? Ontem e tinha gente aí, né? Tinha gente Acho que do o sul Alvin tava aqui, aí, Jaraguá do Sul, João Paulo, né? João Paulo de Maringá. Então, constantemente, essa presença aumentou, né? De novo, assim, parabenizar de novo. Você tem conseguido no comercial trazer também essa cultura, né? É uma cultura. Então, essa presença da galera aqui, quem tem vindo, passado um tempo aqui, sai daqui, assim, com outra visão, com outra perspectiva, com outra segurança para operar. Com certeza. Vamos até montar uma lanchonete ali de fora agora pra vender açaí, pão, Meio de tudo. vender de tudo ali, pessoal. Mas caminhando pro final aqui do podcast, queria convidar você aí também, assim como o Giba, reiterar o convite dele. Vem aqui pra Matriz, vem compartilhar suas dores, né? Que são muitas. A gente entende, aponta. Vem compartilhar também seu sucesso. Vem compartilhar tudo que você está vivendo aí, as experiências, tudo que você passa aí em relação ao processo, a parte comercial, estruturação de unidades, né? Vem aqui compartilhar conosco, vamos trocar uma ideia, vamos tomar um café aqui junto. A gente está aqui para poder te atender e atender da melhor forma possível. A gente está se especializando muito para isso. Então vem aqui, compartilhe conosco, passe um tempo aqui conosco, traz o seu operador para cá. Sim. Nós conversamos com a Aline, que é diretora operacional, e ela permitiu a gente oferecer isso para você das unidades. Traz para cá seus operadores operacionais, comerciais, vem fazer um treinamento aqui de 3 dias, 4 dias, uma semana, tempo que for possível aí para vocês. Nós estamos de portas abertas para receber você e toda a sua equipe aí de unidades. Você também que está assistindo aí, que não é da Prime, a gente está à disposição para alinhar um treinamento, uma reunião contigo, entender melhor seu negócio, a sua forma de operar e passar para você todo esse suporte de qualidade, não só para correspondentes, mas para corretores também, imobiliárias, né, que assistem a gente no nosso Prime Cash. Pessoal, todo final de podcast, o Giba já sabe, e o Savini sabe porque ele assiste também, e existe aquela pergunta-chave. E eu não queria deixar passar essa oportunidade sem fazer essa pergunta para vocês também. O que é a Prime hoje na sua vida, Giba? O que é a Prime hoje na sua vida, Sávio? Podem brigar aí para responder primeiro. Deixar o Sávio começar. Não, pra falar da Prime eu sou meio mole ainda. Mas assim, Mas tem que falar, senão vai passar lá na sala do RH. cara, tipo assim, às vezes até assim, né? Não é clichê, não é balela, vocês sabem que eu não sou disso. Mas assim, né? É sem palavras pra resumir o que é a Prime na minha vida. Não só profissional, mas como pessoal. Eu entrei aqui como um moleque, né? Desacreditado, sem saber o que eu queria da vida, o que eu ia fazer. E a Prime foi uma virada assim de chave que acho que é só gratidão mesmo, porque né, falta palavras pra falar o que é a Prime na minha vida, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Fez muitas amizades. Tenho que agradecer demais, né, ser eternamente grato a você, ao Gilberto, o Hugo Gibinha, o Saulo, o Vitinho, porque se não fosse vocês na minha vida, eu acho que eu
acho que até hoje seria um moleque, vamos dizer assim, sabe? Não só pessoal, mas como profissional. E eu já falei outras vezes, se deixarem, eu aposento aqui. Então, tô aqui para servir, né? Eu encontrei o Boa. propósito aqui, sei o que que é o propósito da Prime, como chegar no propósito que a gente quer, porque acho que o céu é o limite pra gente. Com certeza. E é isso, tô aqui, vou estar aqui sempre, pro que daí vier. Nós falamos e falamos, e eu acho que o Sávio trouxe uma palavra agora que é servir. Eu não sei se a gente falou aqui no decorrer do podcast, mas nós, não só o Sávio, mas a Prime tá aqui para te servir. Ela é algo vindo lá do céu, Sim. para servir você, sua casa, sua família, seus clientes, sua empresa. Parabéns, Savinho. E a gente quer que você aposenta aqui sim, tá? Amém. Giba, faça as honras. O que que é a Prime para você, meu irmão? Aí eu já chorei ouvindo os outros responder essa pergunta. Agora é a hora. Eu não queria Eu não responder tinha. porque eu fiquei com medo Eu não tinha respondido essa ainda. Você só fez, né? Eu só fiz, mas é difícil sintetizar em palavras, mesmo, assim, sem nenhum drama. É difícil porque, primeiro que a Prime, eu tenho certeza absoluta que é um propósito. Que é um propósito e um propósito que não nasceu no interesse de homens e nem no interesse comercial materialista. Nasceu mesmo no coração de Deus. E isso que me fez ser tão acolhido aqui. Porque a Prime me suportou durante momentos muito difíceis da minha vida. E vem me suportando. Então, eu entendo que o que eu devolvo para a Prime é muito pouco em relação àquilo que a Prime sempre me deu. E eu tenho essa gratidão no meu coração. Então, toda vez que fala em Prime, eu me sinto um eterno devedor. E porque a Prime não só sustenta minha casa, né? Sustenta minha família, mas ela me permite exercer a minha vocação. Eu sempre confundi muito a Prime com aquilo que é a minha vocação em Deus, a minha missão na Terra. E eu sempre exerci o meu trabalho aqui de maneira muito parecida e sem dividir as duas coisas. Sempre que eu tô aqui, eu não me vejo aqui só trabalhando. Eu me vejo aqui cumprindo a minha missão. E poder cumprir essa missão é um privilégio. Gratificante. Acho que é isso. Então, assim, quem olha não sabe o que é, né? Assim, só, era um correspondente, hoje virou uma potência. São muitos desafios, são muitas dores, mas eu acho que eu tenho essa prerrogativa de me sentir parte Com certeza. desse crescimento, Pode assim, ter. de olhar hoje e falar assim, cara, nós fizemos uma diferença em tantas vidas, então eu não posso olhar só para o retorno material que isso aqui dá. Eu preciso olhar dessa forma e saber que aqui eu tenho um lugar de fazer algo que assim, é fora da curva. Então, obrigado. Você faz parte, porque eu falo, né, quando você era, né, meu chefe, né, chefe agora, mas chefe também lá no back office, teve muitas situações que se não fosse o Giba, acho que eu e mais uma galerinha que tá lá também, não sei se ainda tava aqui não, Com porque certeza. se não fosse o amparo, a palavra, o apoio do Giba, né, acho que muita gente que, né, que tá crescendo, evoluindo aí, né, dando resultado, se não fosse o Giba, não sei o que ia virar, não. Então pode se sentir parte, porque você faz parte. Com certeza. E eu discordo do seu discurso em uma parte, no qual você acha que não entrega para a Prime o que deveria entregar. Meu irmão, você não tem ideia do que é a sua entrega, do que é a referência que você tem hoje. Ali, para quem tá assistindo, se eu tiver errado, pode comentar aí. O Giba não entrega, não vai ter nenhum comentário, Giba.
que vai ter ali, eu tenho certeza que são pessoas que foram abençoadas. Então continua, tá? Continua conosco. A gente precisa muito de você, muito de você também, sabe? Tamo aí. E Deus alinha propósitos, Sim. né? Deus conecta propósitos. A Prime, ela é um propósito. Pessoal, com toda essa emoção, né? Com todas essas estratégias abordadas e com tudo que foi falado aqui, a gente te convida para vir viver isso aqui conosco, presencialmente. Mas para você que está aí longe, te convido também a marcar um treinamento, a uma reunião, para a gente entrar de fato e, de certa forma, levar para você tudo que são os planos, as estratégias, né, validadas, um treinamento comercial, operacional, enfim, aquilo que você achar necessário no atual momento, no atual ciclo. A Prime está aqui de portas abertas. A gente vai encerrar esse podcast agora. Fique atento aos próximos podcasts. A gente vai receber depois. Eu acho que o próximo agora ou é o do Charles ou é o do Fernando Catalão. Cara, são histórias assim fantásticas, fantásticas, emocionantes, a desses dois meninos. E eu tenho certeza que vai edificar muito aí o seu negócio, a sua vida. Tá bom? Te espero no próximo episódio do Prime Cash. Um forte abraço. Que Deus abençoe você. Deus abençoe a Prime. Manda uma mensagem aí, pessoal. Vocês dois aí. Até a próxima. Gente, obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha contribuído para alguma coisa. E estamos aí de portas abertas. Precisando, vocês sabem onde procurar a gente. Valeu, pessoal. Muito obrigado a você que participou conosco. Um forte abraço. Te espero no próximo episódio.